adoramos nessa noite, Senhor. Nos submetemos à Tua vontade, à Tua santidade, Senhor. Nos submetemos à Tua santidade, Senhor, nessa noite. Domine o nosso coração, a nossa mente. Leva-nos em lugares que o nosso coração ainda não foi, Senhor, na Tua presença. Por favor, Senhor, encharca a nossa vida com a Tua glória. Eu quero me perder em Ti para me achar na Tua vontade. Quero me perder em Ti. Eu quero me perder. Eu quero me perder em Ti para me achar na Tua vontade. Em Tua vontade, Senhor. Quero me perder em Ti, me achar em Tua vontade. Eu quero me perder em Ti, para me achar em Tua vontade. Eu quero me perder em Ti, para me achar em Tua vontade. Glória Senhor. a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom estar aqui nessa noite. Eu fico feliz de ver tantas cidades juntas. Eu tenho aprendido uma coisa, que a menor visão de Deus é uma cidade. Quando Paulo escreve, ele não escreve as denominações, ele escreve as cidades. Quando João escreve em Apocalipse, ele escreve as igrejas que estão nas cidades. Quando o Senhor te chama para ser testemunha, Ele diz: você vai ser minha testemunha primeiro em Jerusalém. Então todo homem, toda mulher que serve a Cristo tem que apacentar e conquistar a cidade. A sua menor visão é uma cidade. Deus não nos chamou para encher uma igreja, Ele nos chamou para tocar uma cidade. Deus nos chamou para uma revolução numa cidade. Amém, querido? Aleluia. Eu acredito que nesses dias Deus vai nos levar em lugares que o nosso coração ainda não foi. Eu quero profetizar que a Bíblia vai ficar tão clara para nós. Algumas coisas assim, eu não sei quanto a você, tem alguns versículos que a gente já leu tantas vezes, mas tem aquele dia que Deus, aquelas letras saltam, ela sai da letra e entra no seu espírito e cria então um entendimento. Nós estamos felizes de estar aqui, de ver tantos pastores, tantos irmãos, tantos amigos. E quando você falou o nome da sua cidade, eu gritei ali, Itajaí, porque Deus, eu amo minha cidade. Aleluia. Está comigo na minha cidade, pastor Machadinho. Aleluia, fica de pé aí, Machadinho. O Machadinho já está de pé. Aleluia. O Machadinho é meu companheiro de monte. Aleluia. Meu companheiro de monte. Teve uma época em 2006. Eu fiquei doente. Tive que fazer uma cirurgia. É Deus parando a gente, né? Tem horas que Deus para a gente. E aquela época a gente estava começando a pregar e começando a viajar e começando, Deus puxou e disse: volta, não é o tempo. A Bíblia fala que João Batista crescia e se fortalecia no deserto até o dia que Deus o apresentou a Israel. Quem apresenta é Deus. Amém, irmão? Você não precisa de um padrinho para apresentar, você não precisa da mídia para apresentar. A mídia, ela vai servir o reino como tem servido, glória a Deus. Mas nós não somos frutos da mídia. É Deus que te apresenta, amém? No tempo certo Deus te apresenta. E eu acho que eu queria nascer antes do tempo. E aí Deus me puxou para trás. Em 2006 eu fiquei doente, tive que fazer uma cirurgia no intestino. E fiquei em casa 6 meses. 2 deles de cama, sem sair da cama, com uma bolsa de colostomia, uma bolsa de cocô pendurada. De cocô eu entendo, irmão. Eu fui 6 meses
E eu olhava, às vezes deitado na cama, eu via aquele negócio saindo de mim assim. Deus dizia assim, ó, estou limpando você por dentro e por fora. Aleluia, estou preparando você para o ministério. E o Machadinho, ele ia lá em casa e pegava a gente para ir para o monte. Eu não podia fazer outra coisa, então vamos para o monte orar. E a gente ia para o monte, irmão, e foi um tempo de tanta revelação. De tanta revelação. Eu confesso para você que daqueles dias eu escrevi coisas que eu ainda não preguei. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui. A tua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino. A tua voz é tão doce quanto mel, é mais alta que os céus. A tua voz, Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui, Senhor. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui. a tua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino. A sua voz é tão doce quanto mel, é mais alta que o céu. A tua voz. Ninguém é maior do que você, Rei. Rei da glória. Eu quero ouvir. Deus vai te pegar nesses dias aqui, irmãos. Quero ouvir. Eu garanto para você, essa junção de coisas, de pessoas, de cidades, sem interesses pessoais, sem uma nova estratégia, sem o único objetivo é ouvir Deus falar. A Bíblia vai ficar diferente para você e para mim, amém? A Bíblia vai ficar diferente. Você vai não olhar para a Bíblia mais como um pedinte. Nós não vamos mais ler a Bíblia como pedinte. Eu particularmente, eu não sei pregar para consumidores. Eu só sei pregar para provedores. A Bíblia diz que ele dá pão para o que come, mas dá semente para o que semeia. Irmãos, o pão é natural. Essa não é a geração que vai para a Bíblia atrás de pão, ela vai atrás de sementes. Amém? É uma geração de homens e mulheres que Deus vai usar para prover as nações. Louvado seja Deus. É uma geração de intercessores. Alguém que vai olhar para a Bíblia como intercessor, vai se colocar na brecha por uma geração. Nos próximos meses, no mês de novembro, nós estamos indo com uma equipe do Brasil para a Polônia. Nós vamos fazer uma conferência em Auschwitz, aonde foi o campo de concentração que morreu tantos judeus. Nós vamos lá fazer uma conferência para remir a terra. Um pastor dos Estados Unidos, não, um pastor da Inglaterra que está organizando, da Irlanda e da Polônia. E nós vamos lá também, vamos levar uma equipe do Brasil, se Deus quiser. E se você quiser saber mais sobre isso, depois entre em contato com a gente. Amém? Pastor, o que é que precisa? Precisa chorar. Você sabe chorar?
então você é o nosso convidado. Amém? Se você é um bom chorão, então você deve. Deus só usa a gente chorona, sabia, irmão? Amém? Deus só usa os chorões. Verdade. Se você não tem um motivo para chorar, Deus vai te dar alguns. Aleluia. Nós temos feito essa conferência em muitos lugares no Brasil. Hoje, assim, eu também sou pastor lá em Santa Catarina. Eu acho que ainda sou, não sei. Eu acho que eu sou ainda, eles me amam. Então a gente não consegue mais ir de igrejas em igrejas, é muito difícil todo dia estar numa igreja. Então a gente procura fazer uma conferência sem custo, sem inscrição, para que todos possam vir. A gente prefere pagar o preço, não pagar o ingresso. Amém? Amém? E a gente tem feito essa conferência. Ontem nós estávamos na cidade de Cruzeiro, terça e quarta. Então, sempre que você puder e quiser, nós vai estar no site, onde você pode estar conosco. A gente, o nosso objetivo, irmãos, é ativar os ministérios. Nós, no começo do Ministério Mevan, Deus nos deu uma palavra rema, que nós não deveríamos ser uma denominação e nem ser uma convenção. E aí, só que em 2011, 12, 13, a gente perdeu um pouco do controle, cresceu demais e nós fomos abrindo igreja, fomos plantando igreja. E aí no mês de setembro, nós tivemos uma reunião com os nossos pastores e muitas igrejas foram passadas, cada uma para o seu pastor, para que a gente não virasse uma denominação, para que a gente fosse um útero espiritual, para gerar filhos, amém? Para gerar filhos. E cada um anda no chamado que Deus deu, e Deus nos deu esse chamado. E a gente estava vendo que para cada igreja que a gente abria numa cidade, era muito difícil depois entrar na cidade para tocar os pastores, servir eles, porque pastor não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor, né? O pastor, ele não tem medo de Satanás, mas quando chega outro pastor na igreja dele, dá um susto. Amém? E eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Amém? Então, queridos, o nosso objetivo é servir as cidades. Não é abrir uma denominação. Então, eu sou presidente da igreja lá em Itajaí, do Ministério Mevan. O pastor Rodrigo é presidente dessa igreja aqui. O pastor Crespo é presidente da igreja lá, e no Rio, em Anchieta. O Luciano é presidente lá da igreja em Cabo Frio. E o Luciano ele está abrindo igreja bastante. O Douglas é lá em Araguari, agora também em Uberlândia. E assim vai, né? O Luciano está lá em Gravataí, Cachoeirinha, né? É do lado, né? É. Então assim, mas cada um dirige o seu ministério, dirige a sua igreja, gasta o dinheiro na cidade, investe na cidade, amém? A gente procurou fazer uma coisa assim, daquilo que Deus deu. Então o nosso trabalho é servir os ministérios. Nós não temos interesse de agregar a nós. O meu ministério apostólico não é aquela coisa, beija aqui no meu anel e me dá o dízimo. Não. Nós queremos servir as nações. Amém? Queremos servir. E uma das formas que nós temos servido é através do nosso material. Nós gostaríamos de dar, mas ainda não podemos dar. Mas Deus já está levantando gente para nos ajudar a dar. Há 15 dias atrás, 20 dias, eu estava nos Estados Unidos. Deus levantou um empresário lá que vai nos doar $1.000 por mês para fazer de livros para dar. Eu devo começar a fazer agora em maio, junho, para começar em alguns lugares que não dá para vender, que os lugares são muito carentes. Então nesses lugares a gente vai levar livros para dar. Nações, estamos traduzindo os livros em outras línguas para dar também. Deus também está levantando pessoas no Nordeste do Brasil para nos dar o dinheiro para a gente dar o livro. Mas enquanto esse dia não chega, amém? Eu trouxe esses materiais aqui. Os nossos materiais, eles têm um propósito. 100% do dinheiro do material, eu não mexo num real desse dinheiro. Esse dinheiro é para manter pessoas no ministério.
e para manter obras sociais e obras missionárias, amém? Nós temos feito muitas coisas, ou algumas coisas, talvez não muitas, em alguns países e também no Nordeste do Brasil, e nós mantemos muitas pessoas através do dinheiro do material. Esse livro aqui eu escrevi no passado, ele fala de dinheiro, mas não é como ganhar dinheiro, é como gastar corretamente o dinheiro que é de Deus. Deus não dá para você ter, Ele dá para você fazer. Amém? Então, esse livro aqui, ele vai nos ensinar a usar o dinheiro de Deus. Esse livro aqui eu escrevi faz uns 10 anos. E ele ficou escondido para o tempo certo. Depois eu fiquei doente e descobri que algumas coisas só podem nascer no tempo de Deus. Amém? E aí pronto. Quando eu entendi, fiquei bom. A minha esposa que fez o prefácio desse livro. E é uma bênção. Depois, se você puder. Tem alguém que faz aniversário hoje? Faz aniversário hoje? Parabéns para você nessa data querida. Aleluia. Pega para você então. E te digo mais, é pique. Deus abençoe. Parabéns, amém? Glória a Deus. Esse aqui faz é uma série de 6 livros, mas só saiu o primeiro, o segundo sai agora em maio, falando sobre avivamento. É um kit com 6 livros falando de avivamento. Esse aqui é a responsabilidade do homem para o avivamento, mas não é o homem masculino, é o gênero humano, amém? A responsabilidade do homem para o avivamento. É muito forte, esse aqui você bebe devagar, amém? Não, bebe com moderação para não ficar doido. Nunca tem 2 aniversariantes, irmão. Tem? Puxa vida. Pega, querido, para você, estou brincando. Louvado seja Deus. Isso é dia de fazer aniversário? Vocês trouxeram CD também? Está lá fora? Os irmãos também trouxeram o CD do 9 graus. Irmãos, esses irmãos aqui, eles pegam, ligam o instrumento e começam a cantar. E as músicas saem tudo na hora. Tudo que você ouviu aqui saiu na hora, amém? Amém? E assim foi no CD também. Irmão, é muito forte o que Deus tem feito na vida dos irmãos. O que Deus tem feito na vida deles. Eles representam uma nova geração, apesar de já estar na estrada há muito tempo, desde 1995. Deus escondeu eles também para esse tempo. Eles fazem parte de uma geração que não cobra para ir nas igrejas. Porque se tem preço é porque não tem valor, né, irmão? Amém? Vamos lá, mas deixa eu... Cadê? Não vamos falar disso hoje. Esses 3 livros aqui são os livros que nós treinamos nosso corpo de pastores e obreiros lá no Mevan Sede. Liderança no Reino de Deus, volume 1. Visão Celestial no Reino de Deus, volume 2. E Paternidade no Reino de Deus, volume 3. 3 aniversariantes nunca tem. Nunca tem. Eu nunca... Mas gente metida sempre tem, em todo canto, irmão. Pega. Você não tem o azul? Pega, Luciano. Glória a Deus. Eu quero dar para esse cara de vermelho aqui, eu gostei dele, cara. Esse aqui eu só vou mostrar, mas não vou dar, porque esse é muito caro, você vai quebrar minha firma. Se eu te der, eu estou arrebentado, irmão. Esse aqui tem 18 DVDs sobre o reino do Filho, o reino de Deus. Foi a nossa convenção dos filhos ministeriais lá em Itajaí. Eu e mais a nossa equipe toda ministrando. Tem 20 DVDs na realidade, com 18 mensagens. Tem alguns DVDs que são duplo. Ó, viu? Depois você pega lá. Vai lá. Machadinho! Me ajuda aqui, Machadinho. Pega aí. Isso. Tira da minha frente, senão dá vontade de dar também. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, querido. Abra sua Bíblia aí comigo em Juízes. Glória a Deus.
Glória a Deus. Juízes capítulo 13. Amanhã nós vamos ter um café da manhã. O pastor Rodrigo já falou, né? É 9 da manhã. Pastores, líderes e fominhas. Amém? E amanhã à noite a gente continua. E sábado de manhã também. Sábado à noite também. Ok. Deixa eu quietinho então, bom. Juízes capítulo 13, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se a mulher e correu para dar a notícia a seu marido. Ele disse: ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei, guardará. Amém. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome. Irmãos, nós temos falado quase todo dia, temos pregado todos os dias nos últimos anos. E confesso para você, não é frescura de pregador, mas é cansativo. Eu saí de casa na segunda-feira de manhã, cheguei domingo ao meio-dia, passei a tarde com meus filhos e preguei a noite na igreja, já saí de madrugada, vim para São Paulo, volto para casa no sábado, domingo de manhã prego num retiro de casais da nossa igreja, no domingo prego de novo no culto da noite, e segunda-feira a gente vai dar uma volta com a esposa quando não tem mais, quando todo mundo está trabalhando, você está passeando, quando todo mundo está passeando, você está trabalhando. A vida vai perdendo um pouco de sentido para você. E eu confesso para você que tem dias assim que você está no aeroporto, às vezes esperando uma conexão 3, 4 horas e atrasa. Você fica sentado ali às vezes um sábado à tarde, um sábado à noite, um domingo de manhã. E você fica imaginando: puxa Deus, eu não me preparei para isso tudo. Na realidade eu só queria ser o pregador da tarde da bênção. Eu só queria curar algumas dores de cabeça, algumas diarreia. Eu só queria botar a mão em algumas pessoas. Eu só queria ser o pastor daquele bairro lá de Itajaí, do bairro São Vicente. Eu só queria ter uma igreja para fazer um culto de milagres, um culto de avivamento. Mas você sabe que quando Deus chama você, você nunca vai estar pronto para aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando Deus te chama, você nunca vai ter o dinheiro suficiente, a condição suficiente, a capacidade suficiente para fazer o que Deus te chamou para fazer. E isso é uma boa coisa, porque Deus só chama os que não são mesmo.
Ele não chama os que são, ele só chama os que não são. O problema é que os homens, depois que Deus os chama, eles querem ser alguma coisa. E aí, os homens não perdem a graça quando estão mal, eles perdem quando estão bem. Quando estão bem é que começam a negociar alguns valores. Por quê? Porque vai cansando. A Bíblia diz que Esaú chegou do campo cansado. E ele chegou do campo cansado, olhou para Jacó e disse: por favor, me dá um pouco dessa comida, porque eu estou pronto a morrer. Estou cansado demais. Homens cansados negociam valores. E tem alguns valores que nós não podemos negociar. Tem alguns valores na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que são inegociáveis. Algumas pessoas me perguntaram esses dias: pastor, como é que se faz para se manter íntegro no meio de tanta corrupção, no meio de tanto engano, de tanta mentira, no meio de tanta coisa? Como é que você faz? A palavra íntegro vem da palavra inteiro. Então não pode ter fatias no meu caráter. Cada coisa que você percebe que está comprometendo o seu ministério, a sua vida, a sua família, você tem que voltar e reavaliar alguns princípios. Então Deus me deu uma palavra há alguns tempos atrás. Eu tratei de pegar essa frase, escrever na minha vida. A frase é o seguinte: manifeste no púlpito o que você recebeu no altar, estabeleceu em uma mesa e santificou em um leito. Então eu estou sempre analisando todos os dias como está a minha vida no púlpito, como está a minha vida no altar, como está a minha vida na mesa com os meus amigos e como está a minha vida na cama com a minha família, com a minha esposa. Porque esses 4 elementos, eles não podem, você não pode negociar esses 4 elementos. Essa é a junção de Deus, família e ministério. Aleluia. O sucesso do ministério não substitui o fracasso na família. Então eu tenho andado no Brasil, tenho visto, tenho cuidado, tenho sentado quase que semanalmente com homens de Deus, homens que têm o encargo de Deus, que têm uma chamada de Deus, que carregam sementes preciosas no seu espírito, mas que estão cansados, não tem mais esperança na igreja, não tem mais vontade de fazer as coisas para Deus. Alguns estão tão cansados que passaram a igreja para alguém. Alguns estão negociando valores. Por quê, irmão? O cansaço. Um sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele usava uma roupa de linho porque ele não podia suar. Não podia cair uma gota de suor de um sacerdote no Santo dos Santos. Ele colocava uma roupa de linho e todos os anos, quando ele entrava no Santo dos Santos para colocar o sangue no propiciatório, a Bíblia diz que ele tinha que usar roupa de linho para transpirar, porque ele não podia pingar uma gota de suor. Se pingasse uma gota de suor, ele morria. Mas chorar ele podia. Uma gota de lágrima podia. Porque você não toca a Deus com serviço, você toca a Deus com paixão. E uma das traduções da palavra paixão na Bíblia é emoção violenta. Você não pode perder aquela emoção violenta, amém, irmão? Aquela gana violenta. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, eles são batizados com o espírito de indignação. Não de raiva, de ira, não, de indignação. De trabalhar contra o que é engano, contra o que é mentira. Porque nos últimos dias, irmãos, nos últimos dias, nós vamos ter que trabalhar muito. E não é para converter o ímpio, é para que os falsos ensinos não entrem na igreja. Nós estamos gastando mais tempo hoje para converter a igreja do que para converter o ímpio. Eu estou pregando, irmãos, os ímpios correm para frente. Lá em Itajaí, eu estou há 13 anos pastoreando a igreja. Eu não me lembro de um domingo que eu preguei lá que ninguém aceitasse Jesus. E tem dias que eu estou no meio da reunião, eu olho, tem um cara de joelho, eu digo, tudo bem? Ele disse, eu quero aceitar Jesus. Eu digo, mas eu nem acabei ainda. O cara já quer Jesus, eu nem acabei a mensagem. Jesus vai na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Ele diz, Cornélio, você é um homem justo, você é um homem temente, e você atraiu o coração de Deus. Agora manda chamar Pedro. Pedro vai te discipular, vai te ajudar. Pronto, Cornélio recebeu Jesus uma vez só, já mandou 3 discípulos dele na casa de Pedro. Agora Jesus tem que ir na casa de Pedro, converter a Pedro,
para Pedro poder ir na casa de Cornélio. E para convencer a Pedro, Jesus teve que mostrar a visão 3 vezes de um lençol cheio de coisa imunda. E dizer: Pedro, mata e come. Pedro disse: está amarrado. A minha igreja não permite. O meu ministério não permite essas coisas. Eu não como coisa imunda. E Jesus diz: Pedro, quem diz para você que você pode chamar de imundo aquilo que eu santifico? 3 vezes ele mostrou para Pedro. E quando os caras estão batendo na porta de Pedro, Jesus ainda diz: Pedro, tem gente batendo lá na porta, vai lá atender, Pedro. Tem gente batendo aí, não duvida, Pedro, não duvida, vai com eles. Ou seja, Jesus gastou mais energia para converter a Pedro aí na casa de Cornélio do que Cornélio aí na casa de Pedro. Nós estamos gastando mais energia para converter a igreja, fazer o que ela tem que fazer, do que para dizer para o ímpio: irmão, o ímpio ele converte, no outro dia ele já compra uma Bíblia, no outro dia ele já está no discipulado, no outro dia ele já está. Eu conheço crente que tem 3 meses de cristão, já leu a Bíblia inteira. Está doido, está beliscando poste e rasgando dinheiro. O cara tá doido, travou. Por quê, irmãos? Porque nós estamos tendo essa dificuldade. A profecia ela tem 3 elementos: revelação, interpretação e aplicação. Revelação, interpretação e aplicação. Nós não temos problema com revelação. Nós nunca tivemos numa geração com tanta revelação. Você liga a televisão, tem revelação. Você liga o rádio, tem revelação. Tem livro para tudo quanto é gosto. Tem Bíblia, tem a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô, a Bíblia da titia, a Bíblia do papai, a Bíblia do empresário, a Bíblia do cara que quer arrumar um emprego. Tem a Bíblia para todo mundo. Nunca tivemos numa geração com tantas informações e com tanta revelação. O nosso problema não é revelação, é interpretação. Porque a forma que nós interpretamos é a forma que nós aplicamos. E como interpretamos errado, aplicamos errado. Porque nós achamos que Deus é homem, Deus pensa que nem a gente. A primeira revelação que eu preciso ter é que Deus não é homem. Os teus caminhos não são como os meus caminhos, Deus, teus pensamentos são como os meus pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos são mais altos que os seus, amém? Deus não é homem, então Deus não julga como você julga, Ele não vê como você vê. Essa é a primeira revelação que eu preciso ter para entender que Deus não é homem. E nós estamos vivendo numa geração, irmãos, que não basta ser um pregador. Não basta ter alguns argumentos teológicos, se a motivação não estiver correta. Nós estamos vivendo numa geração que não basta só cantar, não basta só pregar, não basta só abrir uma igreja. Nós estamos vivendo numa geração que nós precisamos ter algo diferente. Deus não é um Deus de massificação. A ideia de Deus nunca foi massificar uma geração. A ideia de Deus foi sempre usar a diferença de cada um. Por isso que na equipe de Jesus tinha gente incrédula, tinha mentiroso, tinha enganador, tinha falso amigo. Mas Jesus tinha uma forma de trabalhar tremenda. Ele pega o cara que rouba e dá a bolsa do dinheiro para o cara cuidar. Porque Deus ele é tremendo, irmãos. Deus não nos chama pelo resultado, amém? Deus não nos chamou pelo resultado. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque você é ruim, meu irmão. Aleluia, aleluia. Você não deu certo em outro lugar, então Deus chamou você para ir para a igreja. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, as pessoas elas queriam me empurrar o Espírito Santo, e eu aceitei Jesus numa denominação daquela que fica olhando para sua roupa assim para ver se você não diminuiu o tamanho, se você não cortou seu cabelo, se está tudo bem com você. E eu ficava, as minhas meninas eram novinhas, então chegava alguém na porta assim: cortou o cabelo das meninas, né? Eu digo: não, irmão, não cortei. Cortou sim. Eu digo: não, irmão, lavei. Lavou, aí o shampoo é um shampoo bom.
Mas eu tinha lido a Bíblia inteira. Quando eu vi alguém falar uma coisa, eu digo, não, isso não é verdade. Então as pessoas diziam, cair do homem, levantar de Deus. Eu digo, eu nunca li isso na Bíblia. Tinha uns que eram mais profundos, diziam, quem canta seus males espanta. Porque assim diz o Senhor. Eu digo, não, o Senhor não diz isso. Então a nossa geração, irmão, é uma geração que tem que se aplicar a palavra. É uma geração que tem que entrar na palavra de Deus, amém? Mas não é uma geração de informações, é de revelações. Agora, a revelação tem que gerar uma interpretação correta, para que gere uma aplicação correta, para que a gente possa fazer as coisas corretas para Deus. Adoração não é o que eu quero dar para Deus. Eu pego isso aí, Deus. Eu quero cantar um corinho, um hinozinho. Eu não ensaiei, mas é para o Senhor. Não, é para o Senhor que nós temos que passar horas, dias, meses, enterrado na Bíblia, pagando um preço, irmãos. Não é barato o preço, nada mais é do que a sua vida. A moeda do reino de Deus é a sua vida. Aleluia. Por isso que a gente não faz propósito com o ingresso. Por quê? Porque não é o seu dinheiro que vale, é a sua vida. Não adianta você pagar um ingresso para ir num evento se você não entregar a sua vida por completo. Deus não quer muito, Ele quer tudo realmente. E essa é uma geração, eu tenho aprendido que essa é uma geração diferente. É uma geração diferente por quê? Porque ela tem muitas informações. É uma geração que ela não está aprendendo algo novo, ela está desintoxicando. Ela está desintoxicando de muitas coisas que recebeu, e agora está aprendendo uma coisa nova, mas desde a origem. Não é uma coisa nova, não é uma nova revelação. Cara, aprendi uma nova revelação. Esses dias alguém disse, o Luiz Hermínio está pregando uma mensagem nova aí, falando de paternidade. Irmão, paternidade não é uma mensagem nova. Eu prego paternidade faz 13 anos. Paternidade é a origem da Bíblia. A Bíblia conta a história de um pai e de um filho. A Bíblia não é uma carta de regras, é uma carta de amor. Não, mas esse negócio de paternidade, eu sou evangélico. Quem te chama de evangélico é a Veja, não é a Bíblia. A Bíblia te chama de filho. Procure na Bíblia ver se você acha alguma vez a palavra evangélico. Mas eu sou evangélico. Eu sou filho. Tem gente que pensa que Deus é evangélico, que Deus no Velho Testamento era mau, matava todo mundo, mas daí no Novo Testamento ele aceitou Jesus e ficou bonzinho. Verdade. Deus no Novo Testamento é outro Deus, era Deus bom, porque ele aceitou Jesus e agora ele ficou bom. Não, irmãos, todas as coisas apontam para Jesus. Todas as coisas sempre foi o pai e o filho. Você lê na genealogia em Lucas capítulo 3, Adão, filho de Deus. A ideia de Deus sempre foi criar uma família. Aleluia. Deus quer uma família, Jesus um corpo e o Espírito Santo um templo. A ideia de Deus sempre foi uma coisa só. A Bíblia não é uma carta de regras. As regras são fortes aonde os relacionamentos são fracos. Aonde os relacionamentos são fracos, a gente tem que enfiar regra. Mas a Bíblia não é uma carta de regras. Deus não tem prazer na regra. Deus tem prazer na honra. Por isso Ele nos deu o livre-arbítrio. Porque se não for por honra, Ele não recebe. Porque Deus não recebe nada por obrigação, nem dinheiro, nem amor, nada. Amor imposto é estupro. Intimidade imposta é estupro. E intimidade exibida é pornografia. Por isso Deus nos chamou para andar em lugares diferentes, amém, irmãos? Essa geração, ela não pode ir para a igreja negociar com Deus. Ela tem que entender algumas coisas. E quando eu olho para a vida de Manoá,
Alguns rabinos dizem que a esposa dele tinha o nome de Zeruia, eu não sei, a Bíblia não fala disso, mas o nome dela era Zeruia, segundo eles. E Zeruia era estéril, ela não podia ter filhos. E você já percebeu uma coisa? Que as mulheres estéreis da Bíblia geraram os filhos mais ilustres. Toda mulher estéril gerou filho ilustre. Por quê? Porque elas não geravam segundo a carne. Elas não geravam simplesmente de um relacionamento. Elas geravam debaixo de uma palavra. E todos os filhos dessas mulheres, eles tinham um propósito de libertadores. Eram homens que eles iniciaram um novo tempo, uma nova jornada. Dali para frente, sempre que Deus levantava uma mulher estéril e dizia: eu vou te dar filhos, você podia ter certeza que o filho daquela mulher, ele ia estabelecer um novo tempo na história. Quando Maria foi para ter filho, o Gabriel falou com ela: você vai ter filho. O que é que ela disse? Eu não posso ter filho, eu nunca estive com homem nenhum. Aí é que está, porque o que nós estamos gerando para Deus não vem de contato com o homem. O que você vai receber do Espírito Santo, nenhum homem pode dar para você, amém? Nenhum homem, nós os pregadores, os ministros, nós podemos balizar para você o caminho, podemos talvez clarear, iluminar o caminho para você caminhar nele, mas tem coisas que o Espírito Santo vai colocar em você, que ninguém tem a capacidade de fazer isso, irmãos. Eu estudei até o primeiro ano do segundo grau. Não tenho nem o segundo grau completo. Há 15 dias atrás eu estava pregando num instituto bíblico americano. Está gravando isso? Estava lá dando uma palavra aos alunos em Dallas. Essa geração, irmãos, ela não tem a cabeça cheia, ela tem o coração cheio. No meio do jardim, escute. Quando Adão criou o jardim, quando Deus criou o jardim para Adão, Ele colocou 2 árvores no meio do jardim. No meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus deu uma ordem. Tinha 2 árvores com uma ordem. Qual era a ordem? Não comer do que fruto? Que era para não comer? Da árvore do conhecimento. Mas da árvore da vida ele não fala nada. Ele diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Adão comia da árvore da vida. Adão se alimentava dela. Ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer, certamente morrerás. Quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde a vontade de estar com Deus. Quando Deus aparece, ele se esconde. E Deus pergunta a Adão, todos os dias tinha um encontro. Todos os dias Deus vinha no crepúsculo e dizia: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão se escondeu. E Adão disse: não, Senhor, eu ouvi a tua voz e vi que estava nu e tive medo. Aí Deus pergunta para ele: quem falou para você que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo, Adão? Quem você começou a ouvir? Quem te disse que você está nu? O problema é isso: quando nós paramos de comer da árvore da vida e queremos comer do conhecimento do bem e do mal, aí agora é nós que decidimos o que fazer, não mais Deus decide por nós. Daquele dia em diante, Deus colocou anjos para cuidar do jardim, para não deixar mais o homem comer da árvore da vida, porque com Deus não tem meio termo. Ou você se alimenta da sua sabedoria ou da sabedoria dele. Ou você come, ou você alimenta a sua vida com quem ele é, ou você se enche de informações acerca de Deus. Eu vou te falar uma coisa, querido: você não pode deitar Deus numa maca e querer estudá-lo como você estudou psicologia. A psiquiatria não pode estudar a mente de Cristo. A psicologia não pode estudar o coração de Deus. Você pode estudar o coração do homem, a emoção do homem, mas o coração de Deus você não vai conseguir estudar, porque ele é indomável. Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Ele é um leão indomável. Nós nunca vamos alcançar a sua plenitude, nós nunca vamos entender a sua grandeza. Aleluia.
E já que eu não entendo mesmo, então eu fecho os olhos e mergulho. Aleluia, porque Ele sempre me impressiona com o seu amor. Ele sempre vai andar numa dimensão maior do que a sua, querido. Não tente entender a Deus com a sua mente. Por isso você precisa da mente de Cristo para entender. A matemática de Deus é diferente da sua. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte. Ah, que doideira, cara. Que o louco é que é sábio, que o que chora é o que está alegre, que o que morre é o que está vivo. Meu Deus, que doideira! Porque os teus caminhos não são como os meus caminhos. Se você come de Deus, você se alimenta com o zoe de Deus, com a vida de Deus. Eu não tenho capacidade, Luciano, para fazer tudo o que eu estou fazendo para Deus. Eu sei que eu não tenho, eu estudei pouco, fumei muita maconha, perdi uns neurônios. Eu sei que eu não tenho, mas eu não tenho que fazer o que eu sei, eu tenho que fazer o que Deus mandou. Porque quando Deus manda, Ele capacita você para fazer, amém? Entre na vida de Deus, entre no zoe de Deus. Você nunca vai ter dinheiro suficiente, irmão. Você nunca vai ter tempo suficiente. Você nunca vai ter sabedoria suficiente. Você lê, escreve tudo, chega aqui, Ele muda tudo. Eu fico com uma raiva, que eu me preparo a tarde inteira. Eu falei para ele, vou jogar esse iPad fora a qualquer hora. Coma de Deus, querido. Eu quero dizer que o véu foi rasgado e a árvore da vida está à disposição. E nós podemos voltar a comer da árvore da vida. Só que para comer da árvore da vida você tem que voltar ao Éden, você tem que voltar para o ambiente de Deus. E para o ambiente de Deus, no ambiente de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No ambiente de Deus você não corre atrás do dinheiro, todas as coisas virão sobre ti e te alcançarão. No ambiente de Deus você não é só um pregador, você é um filho manifestando a glória do Pai. Aqui a maçuquia. Oh, meu Deus. Por que os 24 anciões, quando entram no ambiente de Deus, tiram a coroa da cabeça? Porque no ambiente de Deus você não quer títulos, no ambiente de Deus você não quer cargos, no ambiente de Deus você não quer nada, você só quer Ele. Fico doido, cara, com um negócio desse. O problema é que nós criamos os nossos ambientes e queremos que Deus venha na nossa configuração. Deus não vem na nossa configuração, é nós que temos que entrar na configuração dele. Eu preciso voltar para o Éden, cara. No Éden, Deus vem falar comigo todos os dias. No Éden eu não tenho vergonha de estar nu. Eu não tenho nada para esconder. Você sabe por que Jesus secou a figueira? Você sabe por que Jesus secou a figueira? Quando ele passou na figueira, Jesus viu aquela figueira, não tinha fruto. Jesus ficou com raiva ali, irmão. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira murchou. Por que Jesus seca a figueira? Uma árvore que Deus criou. Sabe por que Jesus secou a figueira? Porque o primeiro Adão, quando viu que estava nu, foi na figueira atrás de folha. Mas o segundo Adão, o meu Jesus, ele não quer folha. Ele não tem nada para esconder. Então quando ele chega na figueira, que só tem folha, ele lembra do primeiro Adão. Ele diz, eu não tenho nada para esconder. E lançou a palavra. Eu disse, Senhor, por que o Senhor secou a figueira? Várias vezes eu perguntei, por que o Senhor secou a figueira? Por que o Senhor secou a figueira? Fala para mim, por que o Senhor secou a figueira? Senhor, meu Deus, meu Pai, por que o Senhor secou a figueira? Pergunta, ele fala. Quem escreveu a Bíblia não foi um teólogo, foi o Espírito Santo. Ele pode revelar para você o que está escrito. Aleluia.
Se você anda com Ele, Ele pode falar as coisas para você. Aleluia. Se nós vamos andar numa pegada diferente, nós temos que ter uma comida diferente. Por isso que quando Manoá, a mulher dele correu para ele e disse: meu amor, apareceu um anjo para mim e disse que nós vamos ter um filho. Manoá pensou: nós não podemos ter filho. Você é uma mulher estéril, não tem filhos, faz muitos anos. Então Manoá ora e diz: Senhor, se é verdade, por que os maridos não acreditam na esposa, né, irmão? Quando ela fala assim, se é verdade que o Senhor falou que sua mulher... Por que a gente tem dificuldade de ouvir quando a esposa fala, né, irmão? Se você não quiser ouvir a Deus, ouça a sua esposa. Amém? E aí, Manoá ora a Deus e diz: Senhor, é verdade que o Senhor apareceu para essa mulher? Então, se o Senhor apareceu para ela e falou com ela, o Senhor tem que voltar aqui de novo para nos ensinar como a gente vai cuidar do menino que vai nascer. Irmão, que coisa linda. Se Deus vai me dar um filho, eu estou gerando um filho, eu não posso ter filho, Deus vai me dar. Eu não vou aprender com a terra a cuidar do que Deus está me dando, eu tenho que aprender com o céu. O problema é que Deus me dá as coisas do céu e eu quero alimentar com as coisas da terra. Eu quero aprender com as coisas da terra. Irmão, tem gente fazendo curso de administração para aprender a dirigir a igreja. Igreja você não dirige com a cabeça, cabeção. Igreja você dirige com o coração. Porque vai ter dia que você vai ter vontade de matar e Jesus diz: não mata. E vai ter dia que não é para matar e Jesus diz: mata esse cara. Igreja você dirige com o coração. Amém? Vai ter dia que Deus vai olhar no seu caixa, vai ter muito dinheiro, e Ele vai dizer assim: ó, pega esse dinheiro e envia para uma nação. E você diz: está amarrado, eu vou construir um templo novo. Ainda bem que isso nunca aconteceu com você, né, irmão? Aleluia. Igreja é assim, irmão, a gente dirige com o coração. A cruz é o único lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito. Aleluia. Então Manoá, ele sabia que se aquele filho era tudo que Deus falou que era, que ia ser um libertador, que ia libertar Israel dos filisteus, que ia destruir os filisteus, que ia ser um homem com uma força sobrenatural. Então peraí, se é tudo isso, o Senhor me diz como que eu cuido disso? Eu não posso alimentar a obra de Deus com as coisas da terra, irmão. Eu tenho que alimentar com as coisas do céu. Só o céu pode curar a terra. Não é a terra que cura o céu, é o céu que cura a terra. Aleluia. Pastor, o que é que vocês fazem lá no Mevan quando não sabem o que fazer? Não fizemos. A gente vai orar. Passa meses orando, não faz, para tudo. Para, volta todo mundo para casa. Para, vamos orar. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos organizar a nossa vida. Não faz nada, só ora. Mas eu tenho que fazer. Eu quero mostrar o meu serviço. Não, você não tem que fazer. Deus não te chamou para o trabalho. Para o trabalho Ele já tinha os anjos. Ele chamou para estar com Ele. Ele não te chamou para trabalhar para Ele. Marcos capítulo 3 diz que Jesus chamou os discípulos para estar com Ele. Deus me chamou para estar com Ele. Então para que você trabalha? Eu trabalho para alimentar o nosso relacionamento. Porque é difícil você estar com Deus o dia inteiro e não se apaixonar por aquilo que Ele é apaixonado. É impossível você ouvir Deus falar da mesma coisa por séculos e não querer se enganjar no que Ele faz. Então Manoá diz: Senhor, é verdade que nós vamos ter um filho? Então volta aqui e fala para a gente como que cuida do menino. E o anjo voltou.
Porque Deus não despreza interesse. Amém? Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ser famoso, você não precisa ser conhecido, você não precisa ter uma igreja grande, você não precisa de nada disso, você só precisa ter interesse. Deus não despreza homens e mulheres interessados. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, obrigado Espírito Santo, Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro atrás do Horebe. E Moisés olhava para a sarça e ela fumegava, queimava e não se consumia. Por vários dias. Por vários dias ela queimava e não se consumia. Aí Moisés fala no seu coração, está na Bíblia. Moisés diz assim: me virarei para lá e verei essa estranha visão. Você quer me matar com essa música aí, irmão? Essa música fala muito comigo. Deus está queimando a sarça e Moisés está só olhando. Deus não se revela a admiradores. Deus se revela a homens e mulheres interessados. Moisés está só olhando, mas quando ele diz aqui dentro: me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que que a sarça queima e não se consome? E a Bíblia diz assim: vendo Deus que Moisés se virava para ver, falou Deus com ele do meio da sarça. Deus ficou quietinho, ele não falou. Sabe quando que ele falou? Quando Moisés se interessou por aquilo que Deus estava mostrando. Você pode ver o seu chamado uma vida inteira. Uma vida inteira você pode ver Deus falando com você: vou te usar, vou fazer isso. E uma vida inteira você acredita nisso. Mas se você nunca entrar naquilo que Deus chamou você, cara, sabe por que eu estou aqui hoje? Porque 17 anos atrás, quando meus amigos iam sábado à tarde jogar futebol na praia, eu pegava a minha Bíblia e a minha bicicleta e ia para o monte. E eles diziam: cara, você é muito careta. Eu levantava a minha Bíblia e dizia: Deus me usa. Quantas sextas, sábado e domingo eu passei numa barraca de campo com uma garrafa de água, 2 maçãs, chorando, abraçando uma árvore, achando que ela era Deus, e dizendo: Deus me usa. Eles ainda continuam jogando bolinha todos os sábados à tarde na praia. E todos os anos nós damos a volta no mundo pregando o Evangelho de Jesus. Você precisa fazer uma escolha, cara. Você precisa fazer uma escolha. A igreja não falta revelação, não falta nada para uma igreja interessada na obra de Deus. Não falta nada para quem anda interessado na obra de Deus. Alguns de vocês, Deus vai pegar vocês essa semana. Alguns de vocês vão ter que parar algumas coisas. Quando nós passamos na vida do Douglas, o Douglas, ele é médico, umbuco-maxilo, trabalhava no quartel, tinha uma clínica, trabalhava no hospital, trabalhava, o sonho da vida dele era enriquecer. Hoje ele é pastor de igreja, irmão. E pergunta para ele se a vida dele não é boa. Tem algumas pessoas que Deus chamou, mas elas insistem em não se interessar por aquilo que Deus está mostrando. Tem algumas pessoas que ainda acham que foram chamadas para ganhar dinheiro. Cara, você precisa entender. Ontem nós estávamos numa cidade chamada Cruzeiro, Itamonte, sul de Minas. Eu olhei para uma jovem na frente e disse: filha, Deus te chamou. Sua família não entende, mas Deus te chamou. Sua família quer que você tenha diplomas, mas Deus te chamou.
A família dela sai correndo de trás, assim, chorando, e abraça ela e diz: nós liberamos você, nós liberamos você. Não dá mais tempo para nada, querido. Não dá mais tempo para nada. Amós profetizou que chegarão dias que o que planta alcançará o que colhe. Nós estamos num tempo de rapidez. O que planta está alcançando o que colhe. Não vai dar tempo para você se preparar. Aleluia, Deus vai usar você do jeito que você está. Ele vai te preparando no caminho. Pega essa palavra para você. Amém? Levante sua mão. Pega essa palavra para você, filho. Deus te chamou. Você tem algo diferente em você. Tem algo diferente na sua vida que Deus quer usar. Sabe quem Deus usa? Quem é interessado, irmão. O meu pastor ia fazer um mutirão para limpar a igreja. Eu dizia: pastor, eu estou aqui para pintar a igreja. Eu nunca fui pintor. Eu pintava mais a cara, os braços do que a igreja. Mas eu estava lá. Gente, a gente precisava de alguém. Eu, pastor. Aí um dia ele está pregando numa reunião de obreiros. Eu e a Iraci chegamos de bicicleta à tarde. A gente morava a 7 quilômetros da igreja. Sentamos atrás. Chegamos molhados, pegamos uma chuva no caminho. Ficamos sentadinhos lá atrás. E o meu pastor estava pregando. E de repente Deus tomou ele. Ele começou a orar em línguas. E ele disse assim: oh meu Deus, estou tendo uma visão de Deus aqui. Ele disse: eu vejo que Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí. Quando ele começou a falar isso, meu coração começou a... Eu comecei a entrar em erupção. Eu cutuquei a minha esposa e disse: amor, sou eu. Ela disse: ai Luiz, pelo amor de Deus, não faz vexame aqui. Eu disse: você não está entendendo. Não, eu não falei sou eu falei é eu. E ele dizia: Deus vai levantar um homem nessa cidade. Eu vejo pelos olhos da fé que Deus aqui de Itajaí vai levantar um homem que vai tocar essa nação com a sua glória. Vai andar no mundo. E eu disse: amor, é eu. Ela disse: ai Luiz, pelo amor de Deus. Irmão, eu não aguentei. Ele está profetizando, chorando. E eu fiquei de pé e disse: ah! Todo mundo olhou para trás. Eu digo: é eu, pastor. Ele disse: assim seja, irmão Luiz. Fazem 17 anos. Você precisa se interessar por aquilo que Deus está mostrando. Você precisa querer comer na mesa de Deus. Se Deus está dando, eu quero comer com Ele. Eu não vou alimentar as coisas de Deus com outros alimentos. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, a primeira coisa que Deus mudou foi o cardápio. O pão vinha do céu. A água vinha da rocha. Deserto é lugar de você conhecer o favor de Deus. Primeiro o Espírito Santo encheu Jesus, depois levou ele para o deserto. Sabe quem é que vai para o deserto? Quem está cheio. Sabe por que Deus bota você no deserto? Porque você vai suportar, cara, fique tranquilo. Agora é você que decide quanto tempo você quer ficar aí. O povo ficou 40 anos, Jesus ficou só 40 dias. Deu uma resposta rápida para Deus: sai desse lugar. Aleluia. Pastor, mas a minha vida está um deserto. Aproveite. Faça um test drive com a glória de Deus. Está faltando alguma coisa? Experimenta levantar a mão assim, só você, e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer isso. Ele faz. Irmão, eu não sei o que é comprar um carro. Eu não sei o que é comprar uma casa, o que é comprar um relógio, o que é comprar um sapato, o que é comprar uma camisa. Eu escolhi viver assim. Deus me chamou para viver assim. Por isso que todo dinheiro que dão para mim, eu dou para alguém. Eu contei até 22 carros que eu ganhei. Depois eu não contei mais. Mas eu só tenho um. Eu só preciso de um.
glória de Deus, no ambiente de glória, você ganha até o que não precisa. A religião ensina, pede, faz uma campanha, faz isso que Deus te dá. Não, o reino não ensina isso. O reino diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O reino não ensina você a pedir, o reino ensina você a repartir. Sabe de uma coisa? Jesus não multiplicou o pão. A Bíblia não diz que Jesus multiplicou os pães. A Bíblia fala assim, a multiplicação dos pães. Jesus não multiplicou, Ele repartiu. Quando Ele repartiu, multiplicou. Ele repartia, multiplicava. Ele repartia, multiplicava. Ele repartia, multiplicava. Nenhuma vez na Bíblia você vai ler que Jesus multiplicou os pães. A Bíblia diz, então, tendo Jesus pegado o pão, os partiu. Eu não fui chamado para multiplicar, eu fui chamado para repartir. Porque quando você reparte, o céu multiplica. Aleluia! Alguém levante a mão, por favor, e dá um glória a Deus. O reino ensina outros valores para você. Quando eu aceitei Jesus, as pessoas diziam, cara, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Então eu fiz campanhas para ser cheio do Espírito Santo, jejuava, orava. E por 3 longos meses o Espírito Santo não veio. E as pessoas diziam, por que você ainda não recebeu o Espírito Santo? Tem alguma brecha? E eu procurava brecha, tinha tantas brechas, meu. E um dia eu estou na minha casa chorando, sentado no escuro, dizendo, Deus, puxa, eu só queria falar em línguas, mas eu não consigo tocar você. E de repente Ele veio, me encheu e disse, cara, você não está entendendo. Eu não chamei você porque você é bom, eu chamei porque você é ruim. O problema é que você quer me merecer. Você não pode me merecer. Você tem que me desejar. Deus não vem porque você é perfeito, Ele vem porque você é sincero. Quem pecou mais, Saul ou Davi? Davi pecou muito mais, irmão. Davi era um carniceiro. Era um matador. Davi dorme com a mulher do cara e ainda arruma um jeito para matar o cara. Saul só pecou um pecadinho de nada. Ele só queria sacrificar no lugar do sacerdote. Mas o problema é que Saul se justificava, Davi se arrependia. Quando acabar suas justificativas, então vem o arrependimento. Quando você não tiver mais nenhuma justificativa, então o céu vai invadir a sua casa, vai invadir a sua vida, e o reino de Deus vai dominar toda a sua vida. Amém? Amém? Quem é bom de justificativa não é bom de arrependimento. Então eu aprendi que o Espírito Santo eu não posso merecê-lo. Ele não vem porque eu sou bom. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ele não vem porque eu dei alguns resultados. Não, ele vem porque eu não consigo dar resultado sem Ele. Então eu não penso que você pode merecer o Espírito Santo. Se renda a Ele. Aleluia. Aleluia. Então o Manoá faz uma pergunta, Deus, se é verdade, então quando traga esse anjo aqui de novo, traga esse homem aqui de novo, e ele nos ensine a cuidar do que estamos gerando. Então o homem volta, o anjo volta, e Manoá diz assim, é verdade que você falou? É verdade isso, que nós vamos ter um filho e ele vai ser libertador? É. Aí Manoá diz assim, e quando o menino nascer, como que a gente cuida do menino? O anjo apontou para a mãe e disse, a mãe não pode comer comida consagrada, nem beber bebida forte. Ou seja, a santidade do filho estava na abstinência da mãe.
Quem é a mãe dos filhos de Deus? A igreja. Se nós estamos gerando pessoas especiais numa geração de vanguarda, a igreja não pode comer qualquer coisa, irmão. Ela não pode sentar na mesa e comer migalhas do chão. A igreja precisa voltar ao evangelho genuíno. A igreja precisa voltar num lugar em Deus. Aleluia. Debaixo da glória de Deus. Nós precisamos entender isso. A igreja precisa voltar à palavra genuína do evangelho. E eu vou dizer uma coisa para você: a igreja não tem mais para onde ir. E é justamente quando a gente não tem mais para onde ir que Deus se apresenta e nos ensina para onde devemos estar, aonde devemos estar. Essa é uma geração, irmãos, que tem que comer do céu, tem que se alimentar do céu. Há um tempo atrás Deus falou para mim: não leia mais nada, só a Bíblia. Não escute mais nada. Então eu botava uma música assim, como o Júnior está tocando aqui, só com piano, e ficava falando em línguas, hora após hora. Quem ora em línguas edifica a si mesmo, e com Deus fala mistérios. Então eu parava um pouquinho, ficava quietinho, e ele falava e eu escrevia. Oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para você ouvir a Deus. Deus, como que a gente cuida dessa geração? Como que a gente alimenta esses moços que estão começando no ministério? Como que a gente alimenta esses homens, essas meninas que têm uma fome de Deus, que estão trocando a sua juventude para viver com o Espírito Santo? Eu tenho meninos lá em Itajaí de 15 anos, irmãos, que estão viajando o Brasil pregando o evangelho, estudando hebraico, estudando grego. Meninos que quando levantam a mão os demônios saem correndo, de 15 anos, 15 anos. O hobby dele é falar em línguas. Nós estamos treinando uma geração. Como a gente cuida de uma geração que vai libertar esse planeta do sistema, vai tirar os homens e as mulheres da Babilônia? Como nós vamos criar Zorobabel? Como nós vamos cuidar desses... Não adianta não adianta você enfiar o cara num seminário 8 anos, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não adianta ele aprender tudo no hebraico, aramaico, mosaico, arcaico. Não adianta. Ensine ele a tocar Deus, ensine ele a entrar no lugar em Deus. Eu tenho aprendido uma coisa com o Espírito Santo: você só leva as pessoas aonde você já foi. Por isso não adianta cobrar das pessoas intercessão, adoração. Eu tenho ido ministrar em igrejas, irmãos. Eu estou falando da minha vida. Que os pastores, os ministros ficam no gabinete até na hora da palavra. Quando começa a palavra, ele sai do gabinete e vem pregar e diz: vamos adorar a Deus. Como? Na hora do louvor, ele estava lá conversando com alguém. Nós temos que levar as pessoas a um lugar, nós temos que aumentar o nível. Por que Ófine e Finéias faziam o que queriam no tempo de Eli? Eles se prostituíam, comiam do sacrifício, adulteravam, roubavam, e não acontecia nada com eles, não acontecia nada. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, que naqueles dias a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. E quando você está numa geração que não tem profecia, sem profecia, o povo se corrompe. Sem líderes que levantam um nível. Se nós não tivermos líderes que levantem um nível, irmãos, não adianta. Por que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, quando entraram no incensário,
Em Levíticos capítulo 10, eles entraram no incensário com fogo estranho e morreram na hora. Na hora, Deus tirou o fôlego de vida deles. Porque aquela geração era diferente de Eli. Aquela geração tinha um homem chamado Moisés que falava com Deus face a face. E quando você anda numa geração que líderes falam com Deus face a face, irmão, o ímpio não permanece na congregação do justo. Por que Ananias e Safira morreram quando estavam ofertando ao Senhor? Você já viu alguém morrer dando oferta? Meu Deus, uma salva de palmas aqui, gente. Aleluia. Viu? Gostei. Vai pregar amanhã comigo. Sabe por que eles morreram? Porque antes deles passou um homem chamado Barnabé, filho da consolação, que vendeu uma herança e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Aos pés, não nos bolsos. Há uma grande diferença. Os apóstolos, eles tinham uma obrigação de pegar aquele dinheiro e compartilhar com os necessitados, servir as viúvas, servir as crianças, servir as viúvas de guerra. Barnabé passou lá e elevou o nível. Irmão, quando você anda numa geração que eleva o nível, o que vem depois é palha. Por isso, se nós elevarmos o nível da adoração, pessoas que cobram para cantar e pregar, irmão, vão ter que fazer uma oferta, vão ter que fazer liquidação, porque vai ficar difícil. Ninguém mais vai querer ouvir essas coisas. Se vocês meninos, se você que é do ministério de louvor da igreja, você que não ganha nada para tocar lá na igreja, se você elevar o nível de glória, quem cobra para cantar e pregar na sua igreja vai ter que fazer mais barato. Tem gente que às vezes me liga: olha, eu estou passando aqui, você não quer me usar? Eu digo: eu não, se Deus não está te usando, eu não vou usar. Eu só uso quem Deus está usando. Homens que Deus está usando, eles não têm tempo para nada. Você nunca consegue agendar eles, é uma luta. Homens que Deus está usando, eles estão: cadê ele? Está aqui, cadê ele? É como um raio que nasce do Oriente e vai para o Ocidente. Deus vai te apresentar. Descansa. Deixa Deus te mostrar para as nações. Só faz um favor para mim: quando Deus fizer isso, não cobra por isso. Quem cobra por uma noite de intimidade é a prostituta, não é a noiva. Minha esposa, ela dorme comigo de graça. Às vezes não é tão de graça assim, mas a noiva, ela entra em intimidade com ele de graça. Não confunda prazer com intimidade. Prazer você pode ter com uma prostituta. É só pagar que você vai ter prazer. Agora intimidade não. Intimidade é uma coisa diferente, cara. E eu te garanto, você não vai querer gerar filhos com uma prostituta. Você vai querer gerar filhos com a noiva. Por isso, vamos ser batizados de discernimento e vamos entender o que realmente vale a pena nessa geração. Em vez de você dar 15, 20 mil reais para alguém cantar na sua igreja, ajuda aquele menino que está na tua igreja, investe nele, paga uma faculdade para ele, ensina ele a falar inglês, porque português nós já soubemos. Verdade. Invista na irmã Maria, que canta no playback, que lava a roupa para fora, ganha 600 reais por mês, e sábado está ensaiando a tarde inteira para cantar no domingo na igreja. Invista nela. Manda ela para uma fonoaudióloga. Em vez de você gastar dinheiro. Sabe o que a gente fez esses dias? Esses dias nós alugamos uma zona. Pastor Muracava já esteve aqui já. Muracava é louco. Muracava foi numa zona lá em Navegantes, perguntou: quanto é que a senhora quer para fechar a zona para nós?
Quem são vocês? Nós somos uma igreja. Você sabia que eu tenho pastor na minha equipe que vai na zona? E ainda vai porque é a esposa dele que manda. Irmãos, eles pagaram R$4.000 para fechar das 8 da noite à meia-noite. Ele levou a igreja de navegantes toda para dentro da zona. As meninas para dançar, o ministério de louvor para tocar. Fizeram um culto. 3 moças aceitaram Jesus e 2 seguranças. Aí eu estava contando isso, todo entusiasmado para um homem de Deus. Disse, cara, foi tremendo. Cara, você não acredita, 5 pessoas aceitaram Jesus. Fizemos até oferta para comprar pizza. Aí o cara disse, vocês são loucos. Tu é doido, cara, dá 4.000 numa zona. Eu digo, e você dá 20 para o cara cantar na sua igreja uma noite? Tempo 5 segundos. Tempo esgotado. Pense. Reavalie o seu evangelho. Eu não estou dizendo que o obreiro não é digno do seu salário, irmãos. Eu estou dizendo que as coisas de Deus não podem ter dinheiro na frente. Dinheiro nunca foi problema para fazer a obra. O problema sempre foi o pecado. O maior concorrente de Deus pela vida dos homens não é o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. O maior concorrente é o dinheiro. Porque a única coisa que Deus chama de Senhor, a única coisa que Deus chama de Senhor é o dinheiro. Vá na África, vê crianças morrer de fome, e você nunca mais vai fazer isso. Vá na Índia, não precisa. Vai no Nordeste do Brasil, vai no interior da Bahia, do Pernambuco. Vai no interior do Brasil, onde crianças estão tendo filhos dos próprios pais. E a igreja fazendo evento. Marcha para Jesus. Se a marcha fosse para Jesus, quem pagava a conta era a igreja, não era a prefeitura. Nós estamos falando de alinhamento. Se nós queremos um avivamento, nós temos que mudar conceitos, quebrar princípios e restaurar valores. Se nós queremos um avivamento na igreja brasileira, nós precisamos mudar o comportamento. Eu não estou dizendo que não tem homens de Deus na televisão. Eu não estou dizendo isso, que não tem homem de Deus nos palcos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas estão manifestando artisticamente aquilo que elas deveriam manifestar profeticamente. O reino de Deus não vem com aparência visível. Tudo que vem com aparência visível não é reino de Deus. Ele disse, muitos dirão, está aqui, está ali, não acreditem. Lucas 17, 20 e 21. Muitos dirão, muitos. Mas ainda tem poucos dizendo, não é. O reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus, ele não se exibe, ele se manifesta. Marcos 4, 26 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou semente na terra e foi dormir, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E aí, quando o fruto está maduro, passa-se a foice. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente na terra e faz o quê? Vai dormir. Por quê? Porque você não se envolve com o crescimento. Não é você que faz o reino crescer, querido. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque é o Senhor que dá aos seus amados o sono. Ó, Deus querendo que você durma de novo.
Às vezes as pessoas perguntam: pastor, como é que cresce? Eu digo: não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu vou te falar uma coisa: se você consegue explicar como que a sua igreja está crescendo, não é Deus que está fazendo crescer, é você. Não é Deus que faz a igreja crescer, é você. E se é você que faz a igreja crescer, é você que tem que alimentar. E se é você que tem que alimentar, irmão, em muitos casos você não precisa nem mais de Deus. Como que a gente cria uma geração de libertadores? Como que a gente cria uma geração de libertadores? Alimentando ela com as coisas do céu, dando pão vivo para ela, dando para ela o que o céu quer dar. Não dê só esperança para as pessoas, dê destino. Não prometa coisas que Deus não está prometendo. Fale a verdade às pessoas. Hoje nós fizemos campanhas nas igrejas para parar de sofrer. O tema é: pare de sofrer. Quando Davi diz: foi bom ser afligido, para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Nós tiramos da igreja o sofrimento porque nós queremos viver melhor. Deus não tem prazer no sofrimento, Ele tem prazer no crescimento. Mas você não consegue desvincular o crescimento do sofrimento, porque todo homem que vai crescer, toda mulher que vai crescer, vai ter que sofrer para valorizar o que Deus está fazendo na sua vida. Então, não faça mais campanhas para de sofrer. Sofra com classe, até o sofrimento não doer mais. E quando não doer mais, você pode entender que ninguém pode mais ferir você, ninguém pode mais machucar você, ninguém pode matar quem já morreu. Deus precisa matar alguns de nós, irmãos. Essa geração, ela está muito viva. Nós somos uma geração, irmãos, de libertadores. E hoje, o nosso maior trabalho não é libertar as pessoas do mundo, é libertar a igreja do sistema. A igreja entrou num sistema, irmãos, que muitas pessoas são conhecidas pelo que tem. Quantos membros tem a sua igreja? Que tamanho é a sua igreja? O meu Jesus, o seu Jesus, ele foi de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado. O meu Jesus, o seu Jesus, ele não construiu nada para ele. Ele comeu na mesa de alguém, ele dormia na casa de alguém. Ele até morreu num túmulo e foi enterrado no túmulo de alguém, até carregou a cruz de alguém. Deus não te chamou para ser um sucesso, Ele te chamou para ser útil. Deus te chamou para ser útil nessa geração, querido. Eu não quero ser radical aqui nessa noite. Sabe que eu tenho reclamado com Jesus, eu tenho brigado com Jesus todos os dias. Eu digo: Jesus, o Senhor, eu estou me sentindo que nem Jeremias. Me iludiste, iludido fiquei. Porque eu sou um pregador de avivamento, irmão. Eu queria que essas cadeiras tudo tivesse jogada para cima e vocês tudo numa perna só, pulando, gritando, um caindo por cima do outro, porque esse é o meu chamado. Mas o Senhor me ensinou que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo.
Avivamento é quando você embarcar no carro agora, no ônibus, na bicicleta ou na moto, e fica pensando: eu preciso melhorar. Então você vai entrar num avivamento. Deus vai construir uma estrutura interna em você. Você vai ser morto por fora e vivo por dentro. E aí Deus pode construir uma estrutura interna em você que ninguém pode tirar você desse lugar. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir. Nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como nós criamos uma geração de libertadores? Como nós criamos uma geração de libertadores? Como? Como nós vamos cuidar disso? O Senhor apontou para a noiva, para a igreja, para a mulher de Manoá e disse: a mãe não pode comer comida consagrada e nem beber bebida forte. Se nós queremos uma geração de homens e mulheres santos, nós temos que mudar os nossos conceitos. Nós precisamos de um reabibliamento. Precisamos de um realinhamento. Precisamos voltar. Talvez nós vamos precisar tirar algumas coisas ungidas dos nossos púlpitos, lenços ungidos, águas ungidas, e voltar a trazer os homens ungidos, as mulheres ungidas. Talvez nós vamos tirar algumas estratégias de crescimento e vamos voltar às lágrimas. E vamos gerar tanto filho porque choramos. Se apaixone por essa nação, irmão. E Deus vai usar você para transformá-la, porque tudo que você é apaixonado, Deus pode usar você para transformá-la. Tem algumas esposas que têm procurado eu e minha esposa, que seus maridos estão nas drogas. Elas dizem: pastor, eu não aguento mais, tal. E a gente olha para ela assim, diz: você é apaixonado por ele. E quando ele chegar drogado em casa, pula no colo dele e enche ele de beijo. Ai, pastor, mas é difícil. Eu digo: mas Deus pode transformar tudo que você se apaixonar. Se você se apaixonar de uma forma sobrenatural. Mas nós queremos parar de sofrer. Eu estou aqui hoje porque uma mulher apaixonada trancava a casa e dormia com a chave no bolso para não me deixar sair. Ia no bar me buscar: vamos para casa. Eu digo: não vou, vai-te embora, vamos para casa. E ficava na porta: vamos comigo. Eu digo: não vou. E batia na minha cara assim, dava uns tapinhas na minha cara e dizia: você é meu, Deus deu você para mim. E por isso eu estou aqui hoje. Porque alguém apaixonado investiu. Se apaixone pela igreja, não desista dela, cara. Não desista. Eu sou apaixonado pela igreja, Davi. Eu sou apaixonado. Tem dia que eu acordo lá em Itajaí, aí ele assim: onde é que tu vai? Eu digo: vou lá na igreja. Aí eu vejo lá, tudo vazio, as cadeiras, fico chorando lá, digo: Jesus, a igreja. Eu sei que as igrejas não é o prédio, não é as cadeiras, eu sei, mas eu fico imaginando as pessoas que vão estar ali no domingo, na quarta-feira. Eu fico olhando para as câmeras desligadas e fico dizendo: domingo Deus vai pegar vocês que estão do outro lado. Eu sou apaixonado pela igreja, cara. O meu trabalho não é bater na noiva. Não me tenha como filho de Belial. Não pense que eu não amo esses homens que eu estou dizendo, que eu estou falando porque eles cobram, porque não, eu amo eles. Alguns deles vão até escondidos na minha casa conversar comigo. Saber como é que eles podem fazer para mudar o seu propósito. Eu falo assim porque eu amo, irmão. Não tenha isso como afronta, é como confronto. Afronta você recebe de quem só quer te expor. Confronto não. Confronto você recebe de quem quer te consolar, de quem quer te ajudar. O produto final do confronto é o consolo. Primeiro você conversa, depois você confronta, depois você conserta, depois você consola. Todo mundo que confronta quer consolo, quer consertar.
O meu trabalho não é afrontar a igreja, não é mostrar o pecado dela, dizer, tá em pecado, não. Esse não é o meu trabalho. Eu tenho responsabilidade com a igreja. Eu sou pastor de igreja. Eu não sou um pregador correndo atrás de oferta. Eu não vou a lugar nenhum por dinheiro. Nunca fui numa nação que alguém pagasse a minha passagem. Sou sempre eu que pago. Porque para ter legalidade, para pisar em Mamon, para ter legalidade, para entrar lá e pisar em Jezabel, e pisar em Leviatã, como nós vamos alimentar essa geração? Como nós vamos alimentar essa geração? A minha pergunta nessa noite é: como nós vamos cuidar dessa geração? O que nós vamos dar para ela de comer? O que nós vamos dar para ela de comer? Porque essa geração está com fome. E a fome, ela tem os seus benefícios, mas também tem os seus perigos. Você já chegou em casa com fome? Quando você chega em casa com fome, aquela pizza de 3 dias na geladeira, ela vai. Aquele refrigerante sem gás, ele vai também. O problema da fome é esse. É que se as pessoas não acharem uma comida certa, elas vão comer o que tiver. Por isso nós, eu e você, homens e mulheres, pregadores do Evangelho, nós temos por obrigação dar uma comida correta. Uma comida eu tenho para comer, disse o meu Jesus, e é fazer a vontade do meu Pai. Eu quero orar com você. Amanhã nós terminamos isso. Eu quero orar com você, irmãos. Se você puder estar aqui amanhã de novo, pela manhã, à noite, sábado de manhã, não corte pela metade. Se você puder, faça um esforço. Nós vamos construindo essa mensagem até no sábado de manhã. Até no sábado de manhã, nós vamos construir essa mensagem. Como alimentar uma geração que está com fome de Deus. Como alimentar uma geração que está com fome de Deus. Irmãos, eu estava em Goiânia na semana passada numa conferência de missões, tinha umas 8.000 pessoas. As pessoas corriam para frente. Eu tive que chamar alguns diáconos para me ajudar a me tirar do meio das pessoas. Elas tinham fome. Fome. Alguns diziam, me dá teu lenço. Queriam que a gente tocasse neles. Eu comecei a chorar no púlpito e dizer, Deus, que tanta fome é essa? Em todos os lugares as pessoas estão com fome de Deus, irmãos. As pessoas estão se convertendo sozinhas. Tem muçulmanos na Europa que estão vendo Jesus e se convertendo. Você sabia disso? Eles estão tendo visões de Deus. Jesus está aparecendo para eles. Eles estão se convertendo, aceitando Jesus sozinhos. Há tanta fome de Deus. Nós não podemos perder tempo em construir os nossos impérios, levantar nossas torres. Essa é uma geração que vai ter que abnegar algumas coisas, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Essa é uma geração que precisa ser um pouco mais sucinta, precisa ter um alvo mais definido. A obra de Deus não é você que faz crescer. Não é você que faz crescer. Tu não sabes como Deus faz crescer. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. Deus sempre vai impressionar você, irmão. Eu quero orar por você. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção.
Talvez não dá para todos vir aqui na frente. Acho que nós já estamos na frente. Nós já estamos na frente. Mas eu quero declarar, onde você estiver, se você sentir que você tem que vir aqui, dobrar seu joelho, você fica à vontade, você é livre. Eu não quero impor nada para você. Se você sentir que você tem que fazer alguma coisa, faça. Mas por favor, essa é uma noite de decisões. Talvez eu vou ter que mudar o cardápio. Talvez eu vou ter que mudar o cardápio da minha geração. Quando eu comecei o Mevan, em 1999, 2000, segunda-feira eu tinha o culto da vitória. Terça eu tinha o culto da libertação. Quarta eu tinha o culto do avivamento. Quinta era o culto da prosperidade. Sexta eu inventava um. E eu achei que eu estava fazendo cultos para Deus. Eu estava fazendo cultos para pessoas. A minha preocupação é que as pessoas estivessem bem. Se elas estivessem bem, elas voltavam na igreja. E um dia Deus me falou: você faz culto para pessoas, não para mim. Eu disse: não, eu faço culto para você. Ele disse: não, então por que você espera as pessoas chegarem para começar a reunião? Aí caiu uma pessoa endemoniada no domingo. A gente dizia: hoje não é dia de demônio, é dia da família. Demônio é na terça-feira da libertação. Então você vem na terça-feira, você vai receber a unção com óleo e nós vamos curar você. Então eu sempre trabalhava pela necessidade das pessoas. Deus vai te abençoar. Pare de sofrer, Deus vai te dar vitória. Isso tudo está no pacote, irmão. Isso tudo vem no pacote incluído, no benefício. Aleluia. Isso tudo vem no benefício incluído. O problema é que nós tiramos as essências do púlpito e colocamos os benefícios. Estamos pregando sobre os benefícios e não sobre a essência. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. É Ele que renova as tuas forças como a de uma águia. O benefício vem no pacote. Nós precisamos alimentar corretamente essa geração, porque Jesus não vai ter que esperar outra geração. Essa é a geração que vai trazer avivamento, irmãos. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe, ou talvez você já saiba. Há 20 dias atrás eu aprendi isso lá nos Estados Unidos. Quem nasce na Itália, o que é? Quem nasce na Espanha, o que é? Quem nasce no Brasil, o que é? Mas você sabia que a palavra brasileiro nasceu antes da palavra Brasil? Muitas pessoas nessa nação eram chamadas de brasileiros antes do Brasil ter o nome de Brasil. O nome do Brasil é o 9º nome. O Brasil mudou de nome 9 vezes. Mas alguns homens daqui já eram chamados de brasileiros pelos portugueses, porque eles eram exportadores de pau-brasil. Então os portugueses chamavam os exportadores de pau-brasil de brasileiros. Por quê? Porque o pau-brasil ele era vermelho por dentro como brasa. Então brasileiros eram exportadores de brasa. Tem uma profecia sobre nós há muitos anos. Exportadores de brasa. Eu aprendi isso lá em Massachusetts, faz uns 20 dias. Você é um exportador de brasa, ou brasileiro. Nos próximos 2 anos, Deus vai trazer muitas nações no nosso país. Vamos ter uma Copa do Mundo, vamos ter uma Olimpíada. Já que nós demoramos tanto aí as nações, Deus resolveu trazer elas aqui. Nós temos 2 anos aí para dar uma resposta para Deus. Para dar uma resposta para Deus, para fazer uma bagunça santa, não gospel, santa. Uma bagunça santa nessa geração.
Ô brasileiro, tem uma palavra profética sobre a tua vida, exportador de brasa. Dê de comer a essa geração, mas dê a comida correta, dê a comida certa, amém? Você que quer vir aqui na frente, venha. Você que não quer, só levante suas mãos e feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Eu clamo pelo reino onde se perde pra ganhar, onde se morre pra viver, onde o último é o primeiro. Eu clamo pelo reino onde se perde pra ganhar, onde se morre pra viver, onde o último é o primeiro. Senhor, que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino, sim, Senhor, que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino, Deus. Clamo pelo reino onde se perde pra ganhar, onde se morre pra viver, onde o último é o primeiro. Eu clamo pelo reino onde se perde pra ganhar. Toque essa geração, onde Deus. Se morre pra viver. Toque essa onde geração. O último é o primeiro, Senhor. Venha o teu reino, Senhor.